Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade e concluir a mensagem da semana 4 da série A Minha Graça Te Basta, do Alimento Diário. O título desta mensagem é A Minha Graça Te Basta. Nós finalizamos a primeira parte dessa mensagem com uma frase de Hebreus 10:9 que é: Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Vimos em vídeos anteriores que somos cativos de Cristo, ou seja, fomos derrotados por Ele para sujeitar-nos à sua vontade, conforme 2 Coríntios 2, 14 e 15. Cristo é como um general que, após vencer uma guerra, exibe uma procissão aos seus cativos, aqueles que foram subjugados e vencidos por Ele. Como ministro da nova aliança, fomos derrotados por Cristo e agora devemos segui-lo fazendo a sua vontade. O perfume mencionado no versículo 15 é o sacrifício vivo, santo e agradável, mediante a apresentação do nosso corpo mencionado em Romanos 12:1. Esse perfume refere-se à fragrância especial proveniente da queima do sacrifício no altar e o aroma que sobe agradável a Deus. Portanto, quando nos consagramos ao Senhor, colocamos nossa vida no altar, entregando-nos a Ele para fazer sua vontade e assim exalamos um aroma agradável que sobe até o trono de Deus. Muito temos falado sobre a vontade de Deus, porém, para executá-la são necessárias duas coisas: simplicidade e obediência à palavra de Deus. No livro de Hebreus vemos algumas advertências relacionadas a essas questões. Leiamos Hebreus 3:12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. E o versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Senhor Jesus. A desobediência contrasta com a obediência e a incredulidade com a simplicidade, uma vez que, para crer, devemos ser simples. Quando estamos com nossa mente, somos complicados e questionamos tudo. Parece que, quanto mais tempo na vida cristã temos, mais complicados nos tornamos. Precisamos então pedir que o Senhor limpe nossa mente, retirando as coisas velhas, para que voltemos a ser simples. Os irmãos novos na fé são mais simples e obedientes, são como crianças, creem sem questionar. O apóstolo Paulo era simples e podemos ver isso em alguns versículos, como 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. A palavra santidade, em alguns manuscritos, é traduzida como simplicidade. Paulo foi submetido a várias experiências difíceis, a ponto de desesperar até da própria vida. Todavia, ele jamais usou de sabedoria humana para solucionar seus problemas. Antes, com simplicidade, confiava no Deus que ressuscita os mortos. Senhor Jesus. Paulo também expôs sua preocupação conosco em 2 Coríntios 11:3, onde ele diz: Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A complicação vem de nossa mente. A parte mais suscetível é cair na cilada de Satanás. E quando isso ocorre, perdemos a simplicidade. Em Romanos 1:5, 16, 19 e também o versículo 26, Paulo escreveu acerca da simplicidade e da obediência. E nesses versículos vemos o bom exemplo dos cristãos em Roma, que naquele tempo se tornaram modelo de obediência em todo o império. Além disso, vemos em 2 Coríntios 2:9 e 7:15 a importância dessas virtudes. Finalmente, vemos que o Senhor Jesus é o maior exemplo de obediência.
Em Filipenses 2, de 5 a 8, mostra-nos que ele se despiu da majestade, assumiu a forma de servo, se humilhou e foi obediente até a morte. Como ministro da nova aliança, precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Já em Hebreus 5, de 7 a 8, vemos que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Queridos ouvintes, se Cristo aprendeu a ser obediente, quanto mais nós. Devemos aprender com Ele a ser simples, despindo-nos de toda a complicação. Não deixemos que o conhecimento roube a nossa simplicidade. Ao receber a direção da palavra atual, ou seja, da palavra profética, sejamos simples e obedientes. Louvado seja o Senhor. No contexto em que estamos vivendo, e à luz da palavra atual, o ministro da nova aliança é formado por pelo menos 5 itens. O primeiro refere-se ao recebimento da comissão divina. O ministro da nova aliança não surge com base em coisas que ele faz, mas de uma comissão que ele recebe de Deus. Ao olhar para a história e para os ministros que nos precederam, percebemos que eles receberam uma comissão do Senhor. Por exemplo, em 2 Reis 2,9, quando soube que Elias estava para morrer, Eliseu pediu que lhe fosse concedida a porção dobrada de seu espírito. Ou seja, ele queria o mesmo fogo, o mesmo encargo que havia em Elias. De igual modo, o apóstolo Paulo, em Atos 26:19, afirmou que não foi desobediente à visão celestial. Que nos derramemos em oração diante do Senhor, pedindo-lhe tal experiência. Ó Senhor Jesus! O segundo item diz respeito à constituição da palavra fundamental e profética. É fundamental que o ministro da nova aliança leia a Bíblia e os livros espirituais, pois seu conhecimento da palavra não pode ser superficial. É preciso ler, estudar e se aprofundar na palavra fundamental, isto é, a que estabelece os fundamentos da fé cristã. Além disso, o ministro também deve estar atualizado com a palavra atual do Senhor, pois ela traz direção para a nossa vida e o nosso ministério. Hoje, por meio da tecnologia, mesmo em meio a este período de isolamento social, podemos acompanhar de perto a palavra profética. Graças ao Senhor. O terceiro item, que o ministro da nova aliança é formado, são pelas experiências da riqueza de Cristo. Não se trata apenas de conhecer a palavra, mas de experimentar as riquezas de Cristo. O ministro da nova aliança experimenta a reconciliação, o perdão dos pecados, a justificação, a santificação, a transformação, a glorificação. Ele não fica apenas na esfera da doutrina, mas aplica essas verdades em seu viver. Além disso, a Bíblia apresenta inúmeros aspectos que compreendem as insondáveis riquezas de Cristo. Todas as riquezas de Deus estão contidas nele, e tudo o que precisamos também está nele. Em 1 Coríntios, por exemplo, Cristo é apresentado como bebida e alimento espiritual, também como a sabedoria e o poder de Deus, como a nossa redenção e a nossa santificação. À medida que lemos a Bíblia, encontramos riquezas e mais riquezas de Cristo. Muitas figuras nos remetem a Ele, e como ministro da nova aliança, não podemos conhecê-lo apenas como nosso Salvador, mas precisamos ampliar em nossa experiência o espectro do que Cristo é. No quarto item, vemos o sofrimento e as tribulações mediante a obra da cruz. Essa experiência é extremamente necessária e não há como escapar dela. Em Colossenses 1:24, o apóstolo Paulo fala: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Esse não é um sofrimento por causa das besteiras que fazemos, mas por causa da igreja do corpo de Cristo. As aflições mencionadas por Paulo envolvem pressão psicológica, tensão emocional e cansaço físico. Mas o que resta das aflições de Cristo? Podemos classificar as aflições de Cristo em duas categorias. A primeira diz respeito aos sofrimentos de Cristo para a nossa redenção. Quanto a esse aspecto, não há o que completar, já foi consumado.
A segunda, por sua vez, refere-se às aflições de Cristo por causa da igreja. Nesse sentido, ele está de pé, intercedendo diariamente por cada um de nós. Ele estava em pé quando em Atos 7, 55 e 56 Estevão era apedrejado. Semelhantemente, hoje, o Senhor, como sumo sacerdote, está andando entre nós, no meio dos candelabros de ouro, encorajando-nos e chamando-nos. Portanto, Paulo disse que se tornou ministro não para completar as aflições concernentes à redenção, mas a favor do corpo de Cristo. Como ministro da nova aliança, é um privilégio sofrer pela igreja. Todo esse sofrimento tem um propósito: ajudar os filhos de Deus a ser maduros em Cristo. Para tanto, Paulo se esforçava, se afadigava o máximo possível, lançando mão do poder que havia em seu interior, conforme Colossenses 1, 28 e 29. Meus amados, esse é o trabalho de um ministro da nova aliança. Em 2 Coríntios, Paulo mostra que os sofrimentos pelos quais passamos servem para consolar outros. De acordo com 2 Coríntios 1,3, quando passamos por sofrimento, somos consolados por Deus para que possamos também consolar e encorajar outros. No grego, essa palavra tribulação é thlipsis, que significa prensa, pressão, sufoco, opressão, aflição, angústia, dilema. Quando passamos por tribulação, precisamos ter convicção de que essas experiências serão muito úteis para aliviarmos o sofrimento dos outros que, porventura, venham a passar pelas mesmas situações. Precisamos ter certeza de duas coisas. Tudo faz parte do arranjo e do ordenamento divino. E segundo, se os sofrimentos abundam, o encorajamento divino superabunda. A questão é, como ajudaremos as pessoas se não passarmos por tribulações? As provações pelas quais passamos nos ajudam a conhecer as necessidades humanas e, consequentemente, a ser afetivos em nossa pregação. Foi exatamente por isso que Jesus tornou-se homem, para conhecer a natureza humana. Em sua humanidade, Jesus conheceu todas as fraquezas humanas e hoje, como sumo sacerdote, ele pode compadecer-se de nós, conforme Hebreus 4,15. Quando nos sentimos fracos e desencorajados, o versículo 16 diz-nos que podemos aproximar-nos confiadamente junto ao trono da graça para recebermos socorro. Hoje o Senhor vive intercedendo por nós, suprindo-nos do encorajamento que muitas vezes nos falta. Esse ciclo de passar por sofrimento, ser encorajado pelo Senhor e ser usado por Ele para encorajar outros faz parte do viver de um ministro da nova aliança. Louvado seja o Senhor. Ao falar sobre as tribulações pelas quais o ministro da nova aliança precisa passar, o apóstolo Paulo diz que algumas delas estão acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quando passamos por essas experiências, temos a sensação de que estamos sem saída, perdidos e sem esperança. Segundo a experiência do próprio Paulo, a saída para essas situações é a morte, conforme lemos em 2 Coríntios 2, de 1 a 9. Contudo, já em nós mesmos temos a sentença de morte. Ó Senhor Jesus, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. A morte, nesse sentido, é um sinal de desistência de nossa parte, um reconhecimento de que não conseguimos lidar com determinada situação. Nesse momento, experimentamos um poder extraordinário, o da ressurreição, em que Deus nos surpreende e nos resgata da morte. E o versículo 10 afirma que o mesmo Deus que nos livrou no passado, nos livrará no presente e continuará a livrar-nos no futuro. Essa é uma importante lição para os ministros da nova aliança. Aleluia! O quinto elemento vital na formação do ministro da nova aliança é a graça suficiente de Cristo. Em 2 Coríntios 4,7 é nos dito que temos um tesouro em nosso interior, o qual carrega a excelência do poder de Deus. A ação desse tesouro pode fazer-nos ter essa maravilhosa experiência descrita por Paulo em 2 Coríntios 4, de 8 a 11. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu encorajo você a continuar a leitura até o versículo 18, para ver como é maravilhoso e tremendo experimentar a excelência do poder e do tesouro que vive em nosso interior. Paulo relata em 2 Coríntios 11, do 23 a 28, algumas experiências de sofrimento. Trabalhou exaustivamente, foi preso, açoitado, fustigado, apedrejado, naufrágios, perigos em jornadas, perigos de salteadores, patrícios, gentios, perigos no deserto, perigos entre falsos irmãos. Muitas vezes sofreu fadiga, fome, sede, frio, nudez. Todos esses sofrimentos são exteriores, mas o que realmente pesava sobre ele diariamente era a preocupação com todas as igrejas. Essa preocupação resultava da comissão que ele tinha recebido de Deus. Nos versículos seguintes, Paulo revela sua fraqueza e expõe sua vulnerabilidade. Nos versículos 29 e 30, ele disse que como homem estava sujeito às mesmas dificuldades que qualquer homem enfrenta, que suas emoções estavam sujeitas aos mesmos ataques que todos os homens enfrentam. Ninguém está imune a qualquer tipo de sofrimento, quer seja físico, emocional ou espiritual. Todas essas experiências, porém, são oportunidades para nos lembrarmos de nossa fragilidade e declararmos nossa dependência totalmente do Senhor, invocando o seu nome. Ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti. De acordo com Atos 14, 22, para entrar no reino é necessário passar por muitas tribulações. Afinal, a porta que conduz ao reino é estreita e o caminho é apertado. Se não houver tribulação, o caminho é espaçoso, a porta é larga. No entanto, esse caminho não leva para a vida, mas para a perdição. Por isso as tribulações são tão importantes, pois por meio delas levamos o nosso velho homem à cruz. Em Romanos 8,17, vemos que o processo de glorificação também está relacionado à experiência de sofrimento. Pois se sofremos com o Senhor, somos assegurados de que com Ele também seremos glorificados. Quando sofremos com Cristo por amor a Ele, o conhecemos mais e desfrutamos o extraordinário poder da ressurreição. Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 12, de 1 a 5, vemos que as fraquezas de Paulo estavam sempre diante dele para equilibrá-lo, para mostrar que ele era um vaso de barro e que sua suficiência vinha de Deus. No versículo 7, Paulo relata que foi posto um espinho na sua carne, o qual lhe trazia muito sofrimento e evidenciava a sua frágil condição humana. Do mesmo modo que o Senhor Jesus orou ao Pai 3 vezes para que, se possível, passasse dele o cálice da crucificação, os versículos 8 e 9 relatam que Paulo pediu 3 vezes ao Senhor que retirasse o espinho da carne. Porém, Deus lhe disse: a minha graça te basta. Para finalizar, quero relatar a experiência de um amado servo de Deus chamado Otmani. No passado, sobreveste mão uma forte tribulação e ele pediu insistentemente a Deus que lhe tirasse esse sofrimento. Numa certa noite, enquanto dormia, teve o seguinte sonho. Ele estava descendo um rio de corredeiras numa balsa. De repente, no meio do rio havia uma pedra enorme, da qual a balsa não conseguiria se desviar. Então ele clamou: Deus, tira essa pedra do meio do rio. E o Senhor lhe falou 2 opções para que ele escolhesse: ou tirar a pedra do meio do rio, ou aumentar o nível das águas. Ele escolheu a segunda opção e assim o nível das águas subiu e a balsa passou por sobre a pedra. Então o irmão Ni entendeu que aquela pedra representava a tribulação pela qual passava e que ele precisava aumentar seu desfrute da graça de Cristo para passar por aquele sofrimento. Essa deve ser a atitude de um ministro da nova aliança diante das tribulações. Que Deus conceda mais de sua graça a cada um de nós para que sejamos tais ministros. Louvado seja o Senhor. Esperamos que essa mensagem tenha lhe proporcionado luz, encorajamento e direção e que você cada vez mais seja convicto de que Deus precisa de muitos ministros da nova aliança e Ele conta com você para ser um deles. Para isso, Ele precisa que passemos por diversas experiências, muitas delas causando-nos sofrimentos, pressões, conflitos, a fim de que aprendamos a ser simples e obedientes a Deus. Mas não se preocupe,
pois você não passará por nada disso sozinho. Antes, terá a graça abundante de Deus, que nos é suficiente. Lembre-se de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse conteúdo com seus conhecidos. É muito importante para nós termos seu feedback e nos ajuda a levar esta mensagem de esperança e vida para muitas pessoas. Pedimos ainda que, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações para você ficar sabendo sempre que novos conteúdos forem lançados. Na descrição de todos os vídeos disponibilizamos alguns links do Alimento Diário e demais livros de apoio que podem ajudá-lo a aprofundar e extrair mais riquezas e revelações sobre esse assunto. Aproveita para dar uma olhada nessas indicações também. Jesus Cristo é o Senhor. Fica com Deus e abraços.